Bom dia, terça-feira, 15 de dezembro, 7 horas e 30 minutos. Obrigado por estar com a gente. Dando sequência à série de entrevista com pré-candidatos a prefeito de Tubarão, o convidado de hoje é o representante do Partido Progressista, o PP, Deca Maia. Bom dia, Deca. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Bom, o senhor fecha o ano como pré-candidato a prefeito pelo PP. Qual é a avaliação que faz dessa condição e desse ano de 2015? Um ano muito difícil, né, Rafael? O Brasil vive um momento delicado, de total descrédito da classe política. Falar em política hoje é até delicado, né? Mas eu acredito que a vida continua e nós temos que, de alguma forma, tentar mudar isso aí. Eu estou fazendo a minha parte, me colocando à disposição do partido e da população tubaronense. O senhor também era pré-candidato para as eleições de 2012, mas depois, na composição com o PMDB, acabou sendo candidato a vice-prefeito naquela chapa. Sim. Como garantir a candidatura dessa vez que consiga levar o seu nome até o final e ser efetivamente candidato a prefeito de Tubarão? Aquilo eram outras circunstâncias, mas de qualquer forma a gente tem conversado com todos os partidos. Não se ganha uma eleição sozinho, né? É uma força de trabalho. Precisa dos partidos, né, da militância partidária. E nós estamos aí conversando, mas a minha candidatura é uma candidatura não consolidada, porque ela é uma pré-candidatura, né? Mas o partido vai ter candidato e se eu for escolhido, né, que eu acredito que seja, tenho convicção de que isso vai acontecer, certamente a gente vai se colocar como uma opção de voto em Tubarão, acreditando que nós podemos sim ganhar a eleição. O senhor falou na resposta desse momento político, do descrédito da classe política, até onde esse processo de impeachment que está em tramitação contra a presidente Dilma, também o processo de cassação contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até onde o senhor acha que isso vai ter influência no resultado das eleições de 2016? Rafael, na realidade a gente não sabe, né? Eu acho que até as pessoas que estão lá em cima, até o próprio judiciário, à medida que eles se manifestam com relação a esse momento extremamente delicado que o país vive, me parece que não se tem uma orientação do que vai acontecer na frente. Não se sabe a semana que vem. Então, eu acredito que se possa ter maturidade, né, para entender que o país está acima de qualquer coisa, de questões políticas, né, de questões relativas ao legislativo, que vive um momento completamente, parece que desestruturação, né? De descrédito também da população. Eu espero que o judiciário consiga fazer com que esse processo, o mais rápido possível, possa ser resolvido e que o país, de alguma forma, retome, né, o processo de crescimento, de geração de emprego, que é isso que interessa, né? Para a gente que é população, povo, a única coisa que interessa é que a economia volte a crescer, de que o país volte a funcionar, porque da forma como está, o prejuízo é nosso e não deles. Infelizmente é isso, Rafael. Quem está pagando o preço hoje é a população brasileira. Bom, na semana passada o governador Raimundo Colombo concedeu entrevista para a gente e foi exibida aqui no programa, e ele afirmava que o eleitor ele quer novidade, ele não quer o que está aí. Ele não quer voltar ao passado, mas o eleitor também, de certa forma, não sabe dizer o que quer. Nas conversas que o senhor tem tido, o que você tem ouvido do eleitor, do que ele deseja para 2016? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Na verdade, as pessoas sabem o que querem. No meio da confusão é que tu fica perdido. Infelizmente, o eleitor, ele não acredita mais. E o eleitor, ele está muito consciente. O cidadão hoje brasileiro está muito consciente. Ele sabe o que é promessa e ele sabe o que é solução. A gente quer solução. A gente quer que as coisas aconteçam, sabe? Que o país retome aquele processo que vinha. Embora hoje a gente entende que muito disso era uma situação que não era verdadeira, a gente acabou sendo enganado. Eu não acabei sendo enganado porque eu fui enganado porque eu não votei na presidenta, entendeu? Mas quem votou nela, quem acreditou naquilo que foi dito, infelizmente foi traído. E o país hoje vive numa situação que nós não temos mais tempo para ficar discutindo, mas sim para ver as coisas começarem a retomarem o crescimento. A vontade do brasileiro é de ver as coisas acontecerem.
E o brasileiro quer... Eu acredito que o mais importante para o brasileiro nesse exato momento, nós como brasileiros, é que as coisas se resolvam. Não sei como é que vai ser resolvido, porque tu sabe que o processo está confuso, mas eu acredito que vai haver uma solução. A gente agora entra num processo de final de ano, né? De verão, de carnaval, e se isso se alongar muito, o prejuízo vai ser nosso, sempre. Quem acaba pagando o preço é a população brasileira. Bom, nessa condição de pré-candidato a prefeito, eleições municipais no ano que vem, o que é possível apresentar de proposta para o eleitor diante desse cenário tão confuso e também de um cenário onde várias prefeituras aí têm problemas financeiros, nessa situação de que hoje em dia ser prefeito é realmente muito difícil por conta de um orçamento limitado. Como é que o senhor pretende se apresentar para a sociedade com propostas para fugir dessa mesmice? Eu acho que aquilo que eu falei, as pessoas querem solução, não querem promessas. A cidade de Tubarão é uma cidade que está praticamente esquecida. Eu, como cidadão tubaronense, eu fico muito preocupado e acho uma pena, porque o município de Tubarão já foi muito mais do que é hoje. Hoje, aqui, por exemplo, onde a gente está, o município, colocaram um viaduto, o município, infelizmente, as pessoas vão passar por aqui agora no final do ano, e não vão ter a possibilidade de entrar na cidade de Tubarão. A cidade hoje, de alguma forma, não tira proveito, embora o único gargalo que seja da BR-101 que esteja aqui, né, na nossa casa, a cidade não tira proveito dessa duplicação. Nós temos aqui que entender que o maior prejudicado é o cidadão tubaronense. Temos que fazer de alguma maneira, fazer com que a prioridade da administração pública seja o cidadão. De fazer com que a questão do trânsito seja resolvida, que é um problema muito sério em Tubarão, essa integração com os municípios de Laguna Interna aqui, essa questão da Interpraias interna aqui de Tubarão, a questão das oportunidades para os jovens, que hoje, infelizmente, não é a prioridade, o futuro são os jovens, infelizmente é isso. A questão social, né, a questão da segurança, que para mim é uma questão social, esses bolsões de pobreza, fazer com que essas pessoas que na realidade hoje vivem essa tragédia do desemprego possam ter, pelo menos no município, a possibilidade de vislumbrar um futuro melhor, de fazer com que possam morar aqui e educarem os seus filhos aqui. Então o poder público tem uma responsabilidade muito grande. Agora, não adianta vir com milagre, não adianta vir com propostas de que vai se resolver tudo, porque tudo não se resolve. O que tem que ter é dedicação, credibilidade e comprometimento. Eu acho que as pessoas que estiverem envolvidas num projeto para, na verdade, mudar a cidade, precisam, antes de mais nada, ter credibilidade e comprometimento. O processo eleitoral teve mudanças esse ano, com o prazo de filiações estendido até março. Depois as convenções serão apenas no final de julho, uma campanha curta, com 45 dias apenas. Até onde o senhor vê que isso foi bom ou ruim para o processo político? Na realidade, eu acredito que o eleitor chega, durante o processo eleitoral, ele consegue entender um pouco a importância que é de avaliar as pessoas que se colocam como candidatos. Então, essa participação eu sempre cobrei. As pessoas precisam buscar mais informação sobre quem são os candidatos e tentar, de alguma forma, se identificar com eles. Acho que as pessoas vão votar em mim na medida que elas confiarem em mim, que elas acreditarem em mim, que de alguma maneira se identificarem comigo, tiverem o sentimento que eu tenho de cidadão tubaronense e da importância que tem da nossa participação. Eu só sou um instrumento, eu estou me colocando à disposição e sempre pedi para que as pessoas tivessem essa possibilidade de participar mais ativamente do processo político. Não gosto de partido, não gosto de política. Não, mas tudo é política. A nossa vida gira em torno da política e as decisões que são tomadas no país, hoje, são tomadas pelos políticos. Diga-se de passagem, o momento que a gente vive. Quem não gosta de política, de alguma forma, vai ser atingido, né? Vai ser ou beneficiado ou prejudicado por decisões que são tomadas por essas pessoas que a gente elege. Então é importante que o eleitor tenha consciência de que a responsabilidade é dele. Não é só ir lá no dia da eleição e votar. É ir lá no dia da eleição e votar em alguém que tu acredite e que saiba, tu tenhas convicção
de que essa pessoa está comprometida com a tua vida, a vida do cidadão que mora em Tubarão, a vida daqueles que querem continuar vivendo na cidade, que querem oportunidade, que querem segurança, que querem uma saúde de qualidade, que querem ver os seus filhos sendo bem educados, entendeu? Que tenham uma educação que funcione, que consiga fazer com que as pessoas possam continuar morando aqui e acreditando no município. Essa questão da autoestima, de fazer com que as pessoas vejam a cidade de Tubarão como a melhor cidade do mundo, porque o que interessa para nós é fazer do município de Tubarão um lugar bom de se viver. Eu acredito nisso, quero isso e acho que as pessoas, na realidade, também querem isso, de alguma forma. Então, se é esse o desafio, está lançado o desafio, se nós queremos, de alguma forma, melhorar as nossas vidas, nós temos que participar. Não é só cobrar dos políticos, nós tem que ser cobrado, mas também tem que, de alguma forma, a gente tem que participar. Nós temos direitos e deveres com relação à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. E a hora da eleição é uma hora onde a gente tem que participar, votar e acreditar que as pessoas que a gente escolheu são as pessoas certas. Para finalizar rapidamente, o senhor vira o ano pré-candidato, eu falei desses prazos, o senhor acha que a definição da sua candidatura ou de um candidato do Partido Progressista, ela vai ser fechada só em cima da hora ou em março, abril, isso já vai estar definido? Não, acho que a gente tem conversado aí, define, tu sabe como é que funciona isso vai no limite extremo, né, da negociação, da conversa, mas é uma coisa muito transparente, eu fico muito tranquilo, porque a gente tem, antes de mais nada, que fazer com que as pessoas não vejam isso como um jogo político, entendeu? Eu quero que o mais importante para mim não é só a questão partidária, mas sim das pessoas. Eu quero que as pessoas que estejam comigo, envolvidas nesse projeto, na verdade, tenham a cidade como prioridade. Tenham o cidadão tubaronense como prioridade. Então é fácil, tu consegue perceber, Rafael, as pessoas que na verdade tu te identifica, entendeu? A mentira tem vida curta. Eu tenho um compromisso com a verdade e quero, antes de mais nada, deixar muito claro isso, que o que interessa para nós é que as pessoas que assumam a responsabilidade de tocar esse município, de administrar esse município, tenham a cidade como prioridade, o cidadão tubaronense como acima de tudo. Fazer com que aqueles que vivem em Tubarão possam ter orgulho de morar aqui, possam querer continuar vivendo aqui e fazer com que a cidade volte a crescer, volte a ser aquilo que já foi um dia. A cidade que tem a possibilidade de nos dar um futuro cada vez melhor. Bom, eu queria agradecer a participação de Deca Mai, pré-candidato a prefeito pelo Partido Progressista, que participou hoje aqui do Café com Notícias nessa série de entrevistas com todos os pré-candidatos para a eleição de 2016. Muito obrigado, Deca, e um bom dia para você. Eu agradeço, muito obrigado a todos.